Bom, espero que você esteja bem. Vamos falar sobre o adiamento do Carnaval de São Paulo. Bem saber o que eu acho. Bom, é isso aí, espero que você esteja bem. Mais um vídeo aqui no nosso canal Pra Sempre Carnaval. Hoje era de fato um vídeo que a gente não imaginava que iria fazer, mas as coisas mudaram muito, né, nessa última semana, nesses últimos dias, e foi decidido aí pelo adiamento do Carnaval para abril, né? Muitos estão dizendo aí que é para o feriado de Tiradentes, dia 21 de janeiro, de abril, certo? Bom, então, antes de eu deixar aqui a minha singela opinião em relação a isso, eu quero que, por favor, você comente aí, tá? Qual que é a sua ideia, qual que é o seu pensamento, né? Acredito que grande parte das pessoas que estão envolvidas no carnaval estão realmente sem condições de, enfim, gera uma insatisfação, às vezes até um poder de, aquela coisa de não ter força, de, né, enfim, novamente o carnaval perde essa queda de braço. Então, deixa aí o seu comentário. Bom, vamos lá. Primeiro, o que a gente pode falar, né? Questão da Covid, né? Primeiro que, só para deixar claro, eu sou era totalmente contra ao adiamento dos desfiles. Para mim, eles deveriam ser mantidos. Só pela questão de que todos os outros eventos que são privados, aliás, eles vão acontecer normalmente. Nós estamos quebrando o recorde de casos por dia e não se há nenhuma menção dos governantes em relação à questão da flexibilização, né? Ou seja, se mantém o que está, diminui um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas sabemos que há muitos interesses envolvidos, né? E o carnaval ele perde não só pela Covid, que de fato é importante, mas por outras questões que a gente vai debater aqui. Bom, na questão da Covid, né, qual que foi né, o principal motivo foi a Covid, né? O carnaval ele novamente paga pelo preço das festas de fim de ano, né, que aconteceu já de 20 para 21 e agora 21 para 22. Pelo segundo ano consecutivo, onde são datas que as pessoas se aglomeram muito por estarem em família e também várias festas liberadas, e normalmente o que se acontece você tem a diminuição, como novamente aconteceu em novembro, assim como já tinha acontecido em novembro de 20, há uma diminuição, e aí mesmo com a vacinação, ela não impede que a pessoa pegue o Covid, mas ela impede que a pessoa tenha sintomas graves. Ela acaba tendo uma explosão de casos, primeiro ali um surto de gripe e aí a explosão de casos de Covid, né? Então, essa alta de casos, novamente ela vai se dar ali, se não no carnaval, até um pouco depois, porque essa nova variante, a Omicron, ela é muito contagiosa, muito mais que as outras cepas, né? Então ela tem um aumento muito rápido de casos, né? Desse aumento de casos, ela atinge seu pico, né? O máximo de que ela pode infectar. Aí se ocorre uma estabilização do número de casos, de mortes, e depois ela começa a baixar. E não tem como a gente estabelecer uma previsão de quando isso vai acontecer. Acredito eu que todos os envolvidos nessa decisão tenham sido orientados também por infectologistas.
no caso da Covid, tá? E assim aguardar para que se ocorra a diminuição e a flexibilização em relação a todos os eventos que geram uma grande quantidade de pessoas, certo? E aí eu vou dividir aqui em três partes, né? A parte da questão, primeiro a parte política, né? Que é por parte das escolas, né? Há informações de que algumas escolas, não todas, eu também não sei dizer quantas, estão com os barracões atrasados, né? E o adiamento por parte não deve ter sido um consenso, enfim, ela se ocorreu para as escolas terem mais tempo para terminar os seus carnavais. Digo e repito, não são todas. Eu tenho informações que algumas escolas estão com o carnaval pronto, poderiam desfilar já na data mesmo, mas há informações que há escolas que realmente estão numa situação desesperadora em relação a barracão. Então, até me disseram que o Covid vai ser o principal motivo, mas para algumas escolas né, seria melhor até mesmo para poder entregar o seu carnaval. Por parte dos políticos, adiar era a melhor forma de se preservar em um ano eleitoral, né? Pois a pressão da sociedade que não gosta de desfile era muito grande. Então, politicamente, para os políticos, e a gente vê em outras várias cidades do Brasil, outros estados, que os carnavais foram cancelados em novembro, né? Novembro, dezembro. E vamos falar bem da verdade, se dependesse dos políticos, haveria o cancelamento e não um adiamento, né? E aí a outra parte envolvida nessas questões é a TV Globo, né? Eu vi um vídeo hoje, sábado, 22/1, que eu estou gravando. A informação foi dada pelo jornalista Alberto João do site Carnavalesco, é que a Globo também queria o adiamento por não conseguir vender as cotas, todas as cotas de patrocínios que ela dispõe, entendeu? Então a informação é que ela só teria vendido uma, não teria vendido as outras, né? E tudo ocorreu após o aceite da Globo em cancelar. Então a decisão poderia já ter ela foi elaborada na parte da manhã, na sexta-feira, dia 21, e aí aguardando o aval da Globo à tarde para que se houvesse o anúncio oficial, tá? Pela parte cultural, eu nem preciso dizer que pelo ponto de vista até de resistência daquilo tudo que o carnaval representa, todas aquelas pessoas que se sentem representadas pelo carnaval, que era preciso desfilar em fevereiro, né? Tem uma questão tradicional aí, tem uma questão cultural, tem uma questão espiritual também, né? Então as escolas elas se preparam para que de fato o desfile seja em fevereiro. Mas também pela parte operacional dos desfiles em si, a logística, eu também tenho uma informação que as escolas também estão com uma grande dificuldade em angariar componentes para desfilar. Então eu percebi nas últimas semanas o agito das escolas em redes sociais, e até escolas que normalmente sempre vendeu fantasia, que estavam doando. Estavam doando as fantasias, era só o fato de ir lá, se cadastrar, né, fazer sua carteirinha e desfilar. E as escolas também estão com essa dificuldade porque as pessoas estão com receio em desfilar, até mesmo por... Eu acho que também tem a questão do Covid e também tem a questão da incerteza de se ter o carnaval ou não. Então, pela parte operacional também muito difícil, as escolas estão passando uma dificuldade. E outra dificuldade que as escolas estão passando também é a questão, e não deixa de ser a mais importante, talvez seja a mais importante, que é a parte financeira, né? O carnaval, para as escolas também, até para elas se sustentarem, eles tinham que acontecer o mais rápido possível,
Até porque as escolas elas estão com a verba que foi, parte dela, se não me engano, foi depositada em 20, não teve 21. Agora o carnaval de 22 foi adiado, então você tem uma verba para um longo período, né? Para que as escolas possam se sustentar. Então, assim, imagina só numa situação extrema que isso não aconteça, pelo amor de Deus, que é se houver um cancelamento do desfile, as escolas elas não vão ter verba para 23. Porque quando você, falando por cima, assim, quando você tem uma verba que é pública, ela você precisa ter uma prestação de contas em relação a isso, para você até ter uma questão fiscal aí, até mesmo para você liberar novas verbas para o próximo ano. Então, o carnaval não acontecendo é uma situação lastimável e desesperadora para as escolas, até por uma questão de se autossustentar. As escolas não aguentariam mais ficar um ano sem um injeto de verba em relação ao carnaval, tá? Então tem todas essas questões que envolvem também os desfiles. Então são várias coisas que se envolvem e várias ramificações até se determinar várias questões em relação à realização da festa. E assim é saber algumas questões aí, né? Eu acho que eu levantei algumas questões aqui que elas não necessariamente elas têm respostas. A gente não tem uma confirmação de algumas informações daqui, né? Confirmações oficiais, digo, né? Fica aquela pergunta de saber se de fato nós estaremos numa condição melhor em abril em relação à pandemia. Em relação à liberação dos ensaios técnicos, né, a gente sabe que os ensaios foram cancelados mediante a pressão da prefeitura na não realização dos ensaios, até pela questão da opinião pública. Resta saber o que a Liga e as escolas poderão fazer para auxiliar as pessoas envolvidas nesse processo de criação, as pessoas que tiram o sustento do carnaval, suas vidas, né? O que acontece vai com essas pessoas mais 2 meses nessa essa incerteza e com as escolas com dificuldade financeira, né? Então a reflexão que fica e aí é uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu vi muitas pessoas atirando a pedra somente para os políticos, né? Mas eu quero abranger isso cada vez mais, né? Às vezes a gente cai na ideia que só uma parte culpada, né? Que são só os políticos. Mas a decisão deixou aquilo que era mais viável a todos os envolvidos na decisão final. Então, cada um com o seu motivo apresentou a situação de adiamento. Então, será que culpados são somente os políticos? Tá certo? Quero deixar essa reflexão aí. Porque muitas pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente na realização do carnaval, né? Aquelas pessoas que amam os seus pavilhões, aqueles trabalhadores que tiram de fato o seu sustento do carnaval, daquelas pessoas que divulgam o carnaval o ano inteiro, como a parte da imprensa, que muitos pagam para trabalhar. E todas elas foram envolvidas dentro desse contexto, elas nem foram consultadas, e a gente fica na mão de pessoas que, por cada um com o seu motivo, decidiram pelo hipócrita, desculpa, decisão de adiar os desfiles. Uma decisão totalmente hipócrita, decisão de uma sociedade que está doente, não literalmente, mas doente na parte mental. E eu acho que a cobrança ela deve ser feita
para que nós tenhamos o carnaval em abril, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sabendo que tem o risco da Globo não dar a mesma atenção que ela daria dos desfiles em fevereiro, até mesmo que tem Big Brother, tem a programação dela nova do ano desse ano, né? Então, eu acho que se havia motivo para você empurrar com a barriga, acho que todos que participaram dessa decisão foram para o extremo e serão cobrados e tem que ser cobrados, e digo aqui não só os políticos, mas todos têm que ser cobrados pela decisão de adiar e serão cobrados para que a gente tenha um carnaval em abril, tá? Para que de fato a gente consiga se livrar desse carnaval, toda a carga emocional que esse carnaval está trazendo para as pessoas que amam, e de fato a gente consiga ter a confirmação do maior evento a céu aberto do mundo. Isso tem que ser respeitado, certo? Então é isso, essa é a minha opinião. Deixa aí se você concorda ou discorda, se tinha que adiar ou cancelar, enfim. Toda opinião é bem-vinda. Deixa aí no comentário que a gente vai trocando essa ideia. E aqui no canal a gente vai tentar seguir falando de todas as escolas. Vamos falar do acesso, vamos falar do acesso 2, vamos falar da UESP, na medida do possível. Até desculpa pelo clima do vídeo, mas não tem como estar feliz com todas essas questões, certo?